Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Boteco de Marketing. Eu sou o Guilherme Conter e, como sempre, temos a nossa querida co-apresentadora Luísa Barvinski. Oi Luísa, tudo bem? Olá, senhor Guilherme, eu estou bem. Hoje estamos alegres e contentes num ritmo brasileiro, eu diria. Ritmo brasileiro? Ritmo brasileiro, porque nosso convidado é brasileiro, mas ele está na Alemanha. É verdade. E no melhor clima de... Cara, ele é ao lado do nosso 7-1. Talvez. Eu resolvi... Eu não, né? Você, porque você que fez o drink. Estamos aí representando o estereótipo do brasileiro com o quê? Uma bela caipira. Sim, Mas, sim. antes da gente falar sobre a nossa caipira, eu quero falar do nosso convidado que tá vendo a gente tomar a caipira e tá vendo eu me embolar aqui. É verdade. Que é o senhor Vinícius Krause. Quem é o senhor Vinícius Krause? Quem é o senhor Vinícius Krause? Que mora exatamente em Munique ou arredores, acho que de Munique, aí na Alemanha, né? Senior User Experience Designer É chique demais. na Freeletics. É esse o nome da empresa? Freeletics. Cara, não, eu não pronuncio melhor. Freeletics. É isso. É isso, né? Mas já foi um UX, um UX aí, um User Experience, empresas gloriosas aí, ou não, talvez dependendo do seu... Globais. Globais, né? Como Globo.com, Serasa, a agência Mirum aí, um celeiro aí de talentos aí, de Curitiba para o mundo, né? Muito bem. Agência Mídia Digital, depois Casa. E Mirum depois. Então seja bem-vindo, Vinícius Krause. Porra, eu que agradeço, cara. Eu sei que vocês tentaram fazer uma homenagem pra brasilidade, mas aqui eu me ferro o tempo inteiro, porque eu sou o brasileiro mais falso que existe. Brasileiro fake. Os caras perguntam se eu luto capoeira, se eu danço samba, se eu jogo futebol, e Mas você toca um chorinho aí, pô. Menos mal, né, cara? Senão os caras acham Imagina eu que não toco nada, não jogo bola. O sujeito tem que se garantir em alguma frente, né? Um samba, tô fazendo... Você faz o que do Brasil? Eu falo português. Falo português. É isso. Exato. Com sotaque de Curitiba ainda, Pia. Por aí. Imagina muito brasileiro. Alemão. Cara, mas veja, a gente tem essa vantagem aí, porque o gringo, geralmente, ele fala o quê? O idioma dele. A gente fala português, a gente fala qualquer coisa que o curitibano fala, Isso. o paranaense fala, e a gente ainda tenta falar aquele inglês maroto, pra quem quer se aventurar no alemão, se aventura no alemão aí, e o gringo, que só fala o dele. Exatamente. E aí? E o alemão que já sai do ensino médio falando 5 línguas? É bom, o alemão realmente tem essa... O alemão, eu queria tentar contar uma vantagem aqui, mas não deu. O alemão, ele realmente é um 7-1 todo dia, né, cara? Não tem, é uma desgraça. A gente chega aqui... É uma desgraça. O alemão é o Rodrigo Hilbert da Europa, é isso? Não? É o Rodrigo Hilbert do mundo, cara. Do mundo, cara. Do mundo. Você chega aqui, você vai trabalhar, aí você tá lá sofrendo com o teu inglês... Tá tentando, tá ali. Com o teu inglês aborígene ali. E aí o pessoal tá com 25 anos na cara, com mestrado terminado, já conhece o mundo inteiro, fala 5 línguas e você tá lá sofrendo. Paciência, acontece. É assim, é nível hard já no começo. Você chegou e já levou uma paulada já. Você nem viu de onde veio, mas levou. Mas tudo bem, aí fica mais bacana. Sarrafo lá em cima, né, cara? O sarrafo é em cima. Isso é paciência, tem que aguentar. Mas uma coisa que eles não têm aí, né? O que nós temos aqui? Que nós temos uma caipira. Uma caipirinha? Então, aqui como estamos no glorioso Boteco de Marketing, né? Sempre aí a tradição de tomar um negocinho, né? Como se diz em bom português aí. Primeiro vamos perguntar para o nosso amigo Vinícius Krause, o que você está tomando aí, Krause? Então, eu tenho um negocinho aqui também, que aparentemente pode ser algo de garbo, sofisticação e elegância. Descreva para os nossos ouvintes. Que é uma cerveja Helles da marca Augustina. Olha aí. Ou Augustiner, na pronúncia curitibana. Grande família, é isso então? E aí de você se você falar que é uma Pilsen, cara. Os caras te dão uma garrafada na cabeça aqui se você falar que isso é uma Pilsen. Mas parece um negócio chique, mas isso aqui é a mesma coisa que comprar uma Kaiser no supermercado, custa 70 centavos. Então essa é uma boa vantagem de morar aqui. Essa aí até a quente vai, hein? Encontrar a Kaiser. A maioria das vezes o cara toma quente. Tomou. Toma no bico. Muito bem. Como nós não tínhamos aí
também não nos antecipamos aí a comprar alguma cerveja de origem alemã, bacana. Verdade, marcamos nessa. Então, pensando em drinks alemães, não quer saber, vamos homenagear todos os alemães que vêm para o Brasil, né? E pede uma caipirinha. Pede uma caipirinha. Então, os caras nem sabem que Curitiba existe, mas querem saber de uma caipirinha. Não. A única palavra com C é caipirinha. E carnaval, lógico. E carnaval. Tem mais aí, melhor. Tem outra palavra, mas tudo bem. Deixamos aí para o pessoal comentar aí, né? Mandar os comentários. Deixa rolar. Mas acho que além de... Oi, diga. Não, diga. Não, ia falar. Diga, tudo bem? Diga. Oi. Boa tarde. Como vai? Prazer, bem-vindo ao Boteco de Marketing. Que milagre, senhor, por aqui. Que milagre o senhor por aqui. Aceita tomar uma xícara de café? Hoje, né, não só de Alemanha e caipirinha vamos conversar aqui, Exato. Mas sim o nosso assunto de hoje, que é justamente o tal do X, do UX, né? Que então, também é conhecido como User Experience. Experiência do usuário. É isso. É isso. Em português é isso, né? Traduzindo pelo que me consta é. Então, UX, como minha I did it again. Fala. E tem aquela cantora, né? A Kali Uchis. Kali Uchis. Eu não conhecia essa cantora, mas é a moça do Uchis. Então é isso. E vou jogar aqui essa. Mas vamos perguntar para quem entende, parar de falar besteira aqui, que é justamente o nosso amigo Krause, né? O que é esse tal de UX aí, UX, enfim? O que é o UX? Quem entende. Perguntinha carregada. Quem entende. Quem tem mais familiaridade, quem tem mais contato aí diário. Quem lida com esse bicho todo dia, né? Cara, eu não sei por que diabos, eu já tentei pesquisar isso, mas me parece que é só um anglicismo besta, esse negócio de colocar o X como uma abreviação de experience, né? Assim, tipo Extreme, né? Extreme Games. Exato. É só que mas me parece que é só Isso, me parece que é só uma mania besta, um anglicismo besta, mas significa User Experience, né? Uhum. E o que, para mim, o problema já começa aí. Eu acho que já é um termo meio genérico demais, é um termo que é um pouco até meio injusto, porque eu prefiro chamar de design. Uhum. É design, e aí você pode especificar o artefato que você desenha, entendeu? Que você projeta. Então, do mesmo jeito que tem o design, o arquiteto é um X de casa, ou de construções. Sim. Então, para mim, acho que o termo design, aí você pode especificar design de interação, design de produto digital. Tem um design ruim, né? Tem um design ruim. E tem um termo que está comum agora, que é o product designer, que esses caras estão chamando. Só que daí é um product designer que geralmente é digital, né? Não quer dizer que é designer industrial. O cara vai mais para interfaces e coisas assim. Então eu prefiro chamar de design, cara, porque e aí isso até cria um estereótipo que eu acho que é meio equivocado, que é de que o cara que se preocupa com o usuário é o cara de user experience. E não o resultado final é um esforço combinado, né? Quem está desenhando o troço tem que se preocupar, né? Exato. A não ser que seja, sei lá, o Niemeyer, assim, que fala uns negócios que não dá para ver. A experiência do usuário, vamos lá, o UX de casa... Polêmica, hein? Os arquitetos vão xingar aí. O cara não bota nem mais janela, bicho. O Niemeyer era o pior UX que eu já conheci. Exatamente, mas esse é o meu ponto aqui. E mesmo o Niemeyer, para fazer as aspirações que ele tinha muita gente que estava envolvida ali. Tinha uma equipe danada, exatamente. Que precisava fazer aquelas coisas funcionarem e não necessariamente eles tinham que fazer funcionar para o usuário também, entendeu? E eu acho que no caso do Niemeyer, essas pessoas advogavam mais pelo usuário do que o próprio Niemeyer. Com certeza, não. O Niemeyer não era exemplo de UX nem aqui. Eu imagino o Niemeyer projetando o olho lá e deve ter chegado algum mestre de obra. Deve ter chegado algum mestre de obra e falou assim: ô, seu Niemeyer, onde é que vai ficar a porta aqui? Tá, tinha esquecido disso. Ih, rapaz, tem que ter a porta aqui. Só um detalhe, aí faz um rabisco assim. Tá aqui, ó. Exato. Aqui. E esse cara tá defendendo o usuário também, entendeu? Por isso que eu acho o exatamente, meio injusto. O homem da ponta lá. Mas eu lembro, acho que nós já conversamos sobre esse assunto, mas até na minha longínqua faculdade, lá TCC, que eu sempre que me embrenhei lá em analisar a interface gráfica de usuário, mas pira lá, depois alguma outra hora eu conto. Quando a internet era jovem, vale frisar. Quando a internet era jovem. Mas, eu também.
Mas tinha um livro clássico aí que você já citou, que é aquele do o design das coisas do dia a dia, né? Não é que era o Donald Norman, é isso? Do Donald Norman, Eu lembro que o exemplo que ele dava de usabilidade, lógico, embora a gente esteja falando de marketing digital, internet aqui, mas era Sim. isso, era tipo o rádio relógio que o cara não conseguia arrumar a hora, o ar-condicionado ruim do carro, o videocassete. E esse livro, cara, esse livro foi escrito Década de 70, sem exagerar muito, uns 30 anos atrás, Só que ele foi reeditado agora. Ele foi reeditado há pouco tempo atrás, com um exemplo sobre a supervisão do Norman, com exemplos novos e tudo mais. Ele deu uma reeditada boa. E cara, esse livro, embora ele traga atenção para o óbvio, assim, é um livro que tem método, é um livro que tem descrição muito bom, livro. De raciocínio, que acho que serve para qualquer pessoa, entendeu? Não é qualquer coisa que você seja, se você quiser fazer uma embalagem, se você quiser fazer qualquer coisa, se você exemplo da porta giratória de vidro, que é um exemplo entendeu? maluco. Se você quiser vender brigadeiro e você quiser entender mais ou menos como a interface entre o que você pensa e outra pessoa pensa se materializa em termos de uma interface ou de um objeto, eu acho que o livro vai ser útil para você, entendeu? Sim. Cara, e acho que até uma coisa, pegando um pouco do gancho que vocês comentaram, né? Tem muito lugar que a gente vê por aí que larga, né, a cargo de um pobre diabo ali que vai... você é o cara da experiência do cliente aqui, do usuário. É você. É você. Você é o Cristo que vai resolver isso. E Sim. parece que mais nenhuma outra área da empresa resolve isso. Quando se preocupa com isso, né? Quando se preocupa. Quando se preocupa. Exatamente. Então... Na verdade, a experiência do usuário, se a gente for pegar aqui, né, não começa só quando o sujeito vai lá, vamos pegar um produto físico, só para tentar deixar mais tangível para as pessoas, né? O cara vai lá, pega uma lata de Nescau no mercado. E aí, beleza, começou ali a experiência desse usuário com a marca? Não, começou na TV, quando, sei lá, o Nescau cereal também, né? Que aqui tem uma propaganda infame, Krause, que você está perdendo. O senhor está perdendo por estar no primeiro mundo. É verdade. Que é as criancinhas dizendo que o Nescau cereal é o crocolate, porque ele é crocante e de chocolate. Então ele é o crocolate. Quanto que a agência não ganhou para passar esse conceito? Eu acho que para as crianças deve ser legal. Pode ser que para as crianças. Não somos o público. Vamos lembrar que a gente não é o público, né? Mas enfim, por mais que eu adore cereais matinais, eu não sou o público disso. Público-alvo do trocadilho, embora também, né? Embora a gente faça trocadilho. Eu talvez estivesse nesse grupo. Talvez a gente esteja julgando aqui como sommelier de trocadilho. Exatamente, estamos soberba do trocadilho. Exato. Mas sabe que eu acho que isso é um equívoco da parte intelectual da coisa, dos escritores, da galera que escreve sobre o assunto, da galera que dá aula sobre o assunto, porque se lá no começo eles tivessem deixado essas definições mais claras, sem tentar vender um termo novo, eu acho que você poderia chamar user experience como uma coisa mais abstrata, que atravessa trocentas especialidades, trocentas disciplinas, assim como você pode usar com outros termos também. E aí se você quiser designar uma função, você usa um termo mais específico, mas eu acho que é um termo muito genérico, entendeu? Um termo muito genérico porque, nesse caso do Nescau, por exemplo, a experiência vai até, sei lá, o cara que vai... O cara que entende de ingrediente, o cara que entende de vai chocolate. Abrir a lata, que vai saber a temperatura melhor do leite para misturar o Nescau. Exato. E acho que a combinação de tudo isso é que no final das contas a pessoa vai perceber como experiência. E acho que o grande problema que também gera esse equívoco é que, como tudo é muito compartimentalizado, inclusive tem um outro termo que é bem comum na área, que o pessoal chama de human-centered design, né? Que é design centrado no ser humano. E a verdade é que muitas vezes os processos compartimentalizados, eles são umbigo-centered design, né? Então, você resolve o teu ali e vai para frente. E o que acontece na prática, que principalmente com o desenvolvimento de software, é que o pessoal aí vai pelo caminho mais fácil. Então por isso que o Contra falou antes, assim, quando o cara se preocupa? Porque geralmente o cara faz o que é mais fácil. Bota lá o desenvolvedor, bota umas caixinhas lá de qualquer jeito. E aí dá não problema tem depois. feedback. E aí é por isso que tem um autor bem famoso na área que se chama Jared Spool. E aí eu vi uma palestra dele uma vez falando que, assim, cara, 97% de tudo que tem na internet é uma merda. It's crap. Sim. Porque merda em inglês é mais chique, né?
Mais legal. E o que você está fazendo de diferente para que o resto dos 3% realmente tenha alguma diferença? Porque é muito, muito, muito mais fácil você simplesmente nivelar por baixo e entregar o que é mais rápido, o que custa menos. Feijão com arroz, queimado. E põe o feijão no arroz no ar, porque tipo, eu como desenvolvedor, eu como designer, eu como PO, eu como qualquer coisa, resolvi o meu e não me preocupei com esse negócio abstrato que está acima de todos, que é a experiência do usuário. Entendeu? É um conceito meio errado do mínimo viável aí, né? Tudo bem, você tem um MVP, cara. O MVP ele serve para validar, tipo, se o martelo prega o prego, né? Vamos dizer. O MVP deveria considerar. Deve considerar. Acho que deve considerar o melhor caminho, a usabilidade disso. Cara, eu acho que MVP é uma das maiores muletas verbais que o pessoal tem usado no mundo corporativo, sabe? Para entregar um treco louco ali. Nossa, é aquela carta, como é que é? Do Uno, assim, que o pessoal tira, que ferra todo mundo. Assim, é aquela carta que o cara tira na hora, de que ele não tem mais o que justificar para defender o lado dele, porque ele não quer fazer coisa de determinado tipo. Não quer fazer direito? Não quer fazer direito. E aí ele fala assim, vamos fazer um MVP. Só que o MVP é uma desculpa esfarrapada para fazer uma coisa mal feita, porque tem alguma restrição que ela se tornou maior do que o que você está disposto a resolver, entendeu? Tem um cara muito massa que, aliás, tem uma agência americana que eu gosto pra caramba do trabalho dos caras, e acho que é a Hilde, não sei se vocês já ouviram falar. E eles têm uma agência de design digital, eles são bem focados, não é de publicidade, eles têm uma agência especializada em implementar produtos digitais. Sure. E aí o CEO dessa agência, numa época, ele escreveu um livro que eu esqueci o nome, mas acho que o nome dele é Aaron Shapiro. E ele falou assim que, tipo, um termo melhor em vez de... Lógico, que aí entra na buchitagem, né? Mas faz sentido, de uma certa maneira. Que um termo mais preciso seria minimum lovable product. Ou, tipo, qual é o menor pedaço de software ou qual o menor pedaço de feature que você pode entregar que as pessoas gostem de verdade. Vão gostar muito. E não só que funcione. E aí tem uma inversão de princípios que eu acho que não faz sentido. Não adianta você entregar um negócio que funcione do ponto de vista mecanicista, mas que não importe para ninguém, que ninguém não tá nem aí, entendeu? Faz só por fazer, né? Então melhor não fazer isso, espera um pouco mais. Acessar o site da Caixa Econômica com meu pai ajudar lá. Deus livre. Boa sorte. Cara, é muito ruim, cara. É muito ruim. Então, assim, realmente, essas coisas estão no ar, tecnicamente, né, funcionais. Sim. Mas a experiência é horrível. É horrível. Ela cumpre os requisitos. Se você pegar uma tabela de 8.000 linhas com todos os user cases, ele vai estar resolvido. Ele não é um bug, entendeu? Mas se você der para qualquer pessoa normal, a pessoa vai ter que ter um caminhão de paciência ou vai ter que ter um conhecimento sobre-humano para conseguir performar aquilo, entendeu? Então, na prática, não funciona. Intelectualmente, não funciona. Cara, e acho que isso é uma coisa que seria muito... É fácil de resolver, né? E acho que, cara, vendo de outras conversas que a gente teve também aqui no podcast e outros cursos que eu dei para ir e tal, trocando uma ideia com a galera, tem um componentezinho, uma etapa, que talvez acho que você concorde comigo, Krause. Não sei, vou deixar aí, né? Se não quiser concordar, também não precisa. Mas que isso resolveria com uma etapinha muito simples chamada conversa com o usuário. Pesquisa. Vê com o cara o que ele quer, bota na mão dele, faz ele testar o negócio, vê se aquilo resolve a vida do cara. Se não, joga fora e tchau. Cara, eu concordo muito com você, só que eu acho que tem diferentes níveis dessa história funcionar. Porque, por exemplo, e aí vamos trazer UX para o mundo em geral, não só para o mundo do software. Você prefere um rio limpo ou um rio sujo? Eu acho que um rio limpo, né? É mais legal, né? Mais legal. Não me parece uma coisa muito evidente, muito óbvia? E acho que assim, se você fizer essa pergunta para qualquer pessoa, seja ela o presidente da República, ou seja ela o Severino da portaria, ele vai concordar e provavelmente você vai ter 99,9% de pessoas respondendo na mesma tendência. Seria uma pesquisa desnecessária. Exato. Só que o que é mais comum numa cidade grande no Brasil? Um rio limpo ou um rio sujo? Infelizmente, um rio sujo. Então, as pessoas conhecem a necessidade e o desejo do usuário, entendeu?
Sim. Só que tem uma escada gigante com trocentos níveis de politicagem e coisas que são necessárias para que aquilo se materialize, que faz com que a necessidade óbvia do usuário não seja materializada. E aí é uma das coisas que eu estou só filosofando sobre isso, porque você chega aqui em Munique, o Diabo do Rio é limpo. No centro da cidade, entendeu? Então os caras acharam uma maneira prática, concreta, de fazer isso funcionar. E eu acho que esse que é o grande diferencial, assim, às vezes você escuta muita gente reclamando de que UX não é valorizado, porque pesquisa com o usuário não é valorizado, ou porque as pessoas não escutam os seus usuários. Só que, assim, honestamente, você fazer alguma coisa funcionar bem para o usuário no Itaú ou no HSBC, que é um banco que está lá há 80 mil anos fazendo as coisas de uma determinada maneira, e você pegar meia dúzia de caboclo, que nem aconteceu com o Nubank, que começou super pequeno e tinha uma agilidade muito maior para identificar essas coisas e fazer do jeito óbvio, é um contexto muito diferente. Sim. Então, para mim é muito óbvio por que as coisas dão certo no Nubank e por que no Itaú não funciona. Porque não é uma questão de design, é uma questão de vida em sociedade, é uma questão de como as pessoas se organizam para as coisas acontecerem, entendeu? Então, às vezes, a solução de design é muito óbvia, é muito bem estabelecida, mas o que é necessário acontecer com um determinado grupo de pessoas para que aquilo funcione, que é a parte complicada, entendeu? Mas acho que a questão é que esse óbvio, que nem nós falamos, que parece que se não houver, às vezes, essa figura, esse papel dentro da empresa, ou dentro, enfim, do lugar lá que está sendo desenvolvido o produto e serviço, fica uma coisa que as pessoas simplesmente passam por cima, né? Então, o que tem de sisteminha, menu interno, de ferramenta, cara, é horrível. E assim, como que a pessoa que fez aquilo não pensou, né? Parecia óbvio, cara, isso aqui não tá bom, mas não sei se também, acho que fora o muito óbvio, fora o que é muito horrível, muito bom, acho que existe essa área cinza, assim, das coisas que você não sabe necessariamente expressar por que não tá tão legal, né? Eu acho que essa é a área que a gente trabalha. A gente, como designer, trabalha, entendeu? Porque essa área que você vai ter que levantar informação com o método para você entender o que de fato são umas necessidades, principalmente porque em muitos casos você está completamente alheio à realidade das pessoas que vão usar o produto que você tá criando. Às vezes não, mas realmente às vezes não. Às vezes você é parte do público-alvo do produto que você está desenhando. Então, realmente... muitas vezes é o cara achando que todo mundo tem iPhone, quando na verdade está com aquele Samsung barateza lá. Mas essa acho que não é só a parte mais importante, mas eu acho que para mim é a parte mais legal do trabalho. Quando você faz alguma coisa, ou quando você tem um conceito, e muitas vezes esse conceito é uma vaca leiteira que todo mundo fica adorando e fica, nossa, isso aqui não pode mexer porque todo mundo adora. E você bota isso na mão do usuário e o usuário esculhamba com aquilo. Essa vaca aí, leiteira, não tá com nada. Tem lactose, essa desgraça, eu não posso com lactose. Nossa, uma vez eu estava trabalhando no Globo, inclusive na época que eu trabalhava na Miro, e aí eu estava como consultor, estava trabalhando para o Globo, para o jornal Globo. E aí a gente tinha sido contratado para fazer um teste de usabilidade com os caras, inclusive antes de começar o projeto. E um teste de usabilidade super rigoroso, cara. Tipo, a gente foi com uma equipe lá, a gente foi em 3 pessoas para lá, com um laboratório, com sala espelho, com roteiro de teste validado antes, um monte de coisas bem criteriosas para a gente poder levantar uma série de requerimentos para dizer para os caras, isso aqui precisa melhorar no teu site e assim vai. E aí, numa das sessões, a gente chamou a diretoria do jornal para assistir o teste. Então, cara, imagine a diretoria do jornal o Globo. Então, tinha cara lá com 30 anos, 40 anos de casa, que sempre tinha... que pormenorizava ou que menosprezava o negócio do online como um todo. O cara achava que o site era uma bobagem. E a gente... Assim como também os caras... É difícil, porque... A realidade pode ser dura, independente do lado que você vê, né? Então, ao mesmo tempo, acompanhando na sala, tinha o cara que era responsável por aquele design que estava no ar, e é o cara que estava brigando para mudar as coisas lá dentro, entendeu? Então, e ele não estava certo, por outro lado. Então, o que acontecia? A gente pôs o site para testar, foi passando por as telas, e tinha a usuária que a gente estava usando para fazer o teste, uma baiana braba, assim.
E a guria começou a xingar, mas o cara que fez isso aqui tem que ser muito burro. Olha o tamanho dessa foto, quem é que consegue enxergar? E começou a esculhambar na frente de todo mundo, assim. Massa. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso quando acontece, quando você quer validar uma hipótese que já está na tua cabeça, né? Você quer realmente justificar. Mas acho que é mais legal ainda, e é mais legal para você aprender para você crescer como profissional, quando você faz uma coisa, principalmente você está pondo à prova uma coisa que você criou e que você tem o otimismo de todo mundo que está na tua volta. Certeza que tá bom, bacana. E você bota no prato do usuário, o usuário cospe em cima, entendeu, cara? Isso é mais legal ainda. Porque ele fala assim, cara, eu não entendi, e você, na tua cabeça, você nem tinha entendido o porquê ele não entendeu. E aí, quando você observa, você consegue, acessa uma parte do teu cérebro que estava travada antes, simplesmente pelo fato de você não tinha como observar isso antes. E isso, cara, você vê na prática, você entende a diferença na conversa de um designer que tem experiência de fazer teste de usabilidade, de testar as coisas com pessoas reais, e de quem não tem essa experiência. De quem sempre é só na retórica, de justificar e defender as soluções que ele cria, e de quem põe essas soluções à prova. Isso é uma coisa bem comum, assim. Acho que esse é o ponto, né, que nós falamos que, embora, né, o X aí, o X seja uma coisa que pareça óbvia, né, que a princípio a gente poderia até pensar, tá, isso aqui realmente é um nicho do nicho, mas ao mesmo tempo não, né, todas as áreas talvez deveriam ter um nível de preocupação com isso, mas a grande questão é que muitos desses profissionais, seja de design, enfim, não tem esse lado teórico ali, esse contato, essa experiência com alguns conceitos aí que, além do óbvio, né, que você olha no troço, tá funcionando sim ou não, mas esses pormenores, esses detalhinhos ali que talvez não sei se falta uma sensibilidade, além da teoria, mas a sensibilidade de se colocar no lugar do usuário. Mas aí eu concordo discordando de um ponto. Porque, já vem na treta, né? Não, mas aqui é o momento, é o lugar para debates. É isso. Taque fogo, taque fogo. Fazer aquilo que a gente não pode ir no bar, né? Tem uma frase que eu achei ótima, assim, de um cara batendo na mesa, assim, de um bar, assim, surf é a invenção do governo para vender caderno. É isso. Eu achei sensacional isso. Mas, enfim, a minha treta é o quê? Muitas vezes vai pegar o cara que vai colocar ele numa posição, né, do UX designer ali na startup, enfim, onde seja lá onde o cara tá. Ele muitas vezes é um cara recém-saído da faculdade, não tem muito chão, e esse cara ele é cobrado de resultados ali, ó, no lombo do sujeito, e tem aí um adicional de que não é cobrar de resultado com tempo para pensar. O cara, botaram ele na fogueira ali, ele tem que botar o negócio no ar porque tem que vender. Não, mas eu tô falando justamente do lugar que nem o UX tem, né? Não, claro. Que é só o designer lá e o designer faz tudo. Seja por não ter tempo, que a gente nunca consegue fazer o jeito perfeito, ou seja justamente por não ter essa sensibilidade. Não sei se não veio da faculdade, não sei se só olhou o design na coisa mecânica mesmo, aqui as linhas, aqui a cor. Cara, mas eu acho que é o equivalente. Acho que não, né? Eu acho que é o equivalente do dev, ou do engenheiro, para fazer funcionar. Entendeu? Sim. Faz a gambiarrinha lá e vai. O fazer funcionar está para o engenheiro, assim como o está bonitinho está para o designer, entendeu? Então, o engenheiro podia fazer aquilo mais rápido, mais leve, com uma integração melhor com o serviço, entendeu? Podia, só que foi o que deu. Só que foi o que deu, foi o tempo que deu, foi a pressão que deu, foi o que ele sabia fazer, entendeu? Então, eu acho que tem muita, de novo, voltando lá no Jared Spula, tem muita porcaria no mundo digital, eu acho, porque é o que dá para fazer e no fundo, as pessoas não se importam com isso. Só que, à medida que algumas empresas descobriram uma mina de ouro nesse filão, elas estão mostrando diferencial, entendeu? Então, por exemplo, o Nubank da vida só é o que é porque os outros bancos têm uma forma de operar que é quase irracional. É quase irracional porque ela é totalmente limitada pelas circunstâncias, tá ligado? Então, e isso acontece no mundo inteiro. Aqui tem o N26, aqui na Europa, que é parecido com o Nubank, mas tem, por exemplo, tem o TransferWise. Tá ligado? Você já ouviu falar? Sim, já. E, cara, usei os serviços. O que é o Western Union
uma vez que exista TransferWise, entendeu? O negócio não faz sentido, não faz o menor sentido. Você fala, não, para que eu preciso protocolar uma carta com firma registrada no Banco do Brasil se eu posso transferir um dinheiro para minha mãe só usando o TransferWise, sem, entendeu? Tipo chegar na recepção do hotel e ter que preencher aquele tratado, assim. Sendo que você pega um Airbnb, um troço, já tá ali, o nome acabou, tchau. Então eu acho que, de novo, se você considerar a experiência do usuário como um princípio abstrato que você pode aplicar em vários momentos de negócio ou de marketing, você pode usar isso como um diferencial também, assim como você pode usar logística, entendeu? Qualquer outro princípio abstrato, localização, enfim, qualquer coisa que se você levar aquele princípio a sério, você pode usar ele como um diferencial de negócio. E aí muitas vezes o problema que é o alcance que o designer, só como designer, não tem. Só que existem bons casos de sucesso de você conseguir influenciar isso. Assim como em outros casos também, por exemplo, conteúdo. Você tem conteúdo, eu acho que se aplica mais ou menos o mesmo raciocínio. O conteúdo, se você levar da mesma maneira como um conceito abstrato, que você consegue... Você pode ter um bom conteúdo, um conteúdo eficiente no atendimento com o cliente, num chatbot. Assim, você pode ter um conteúdo eficiente num blog ou no spot para TV, entendeu? Bom conteúdo é um conceito pervasivo que se aplica em vários outros lugares. Acho que a questão mesmo também acho que até por nosso histórico aí, vários lugares que nós já passamos, eu talvez mais como SEO, mas enfim, acabava tendo que levantar essas bandeirinhas do UX, da própria arquitetura da informação, né? Que até gostaria de saber a sua opinião, como é que as coisas se casam aí, mas a gente sabe que muitos lugares ou não tinham um profissional dedicado a isso, seja por desconhecimento, ou seja porque não cabe na equipe, não cabe no orçamento. Mas era isso, tipo, eu não estava só fazendo a parte de SEO, embora isso ajudasse SEO. Mas é que tá, não é que ajuda, digamos, o Google orgânico, é porque faz parte de toda a experiência, né? Então, ter que chegar lá em agências ou empresas, que nós já trabalhamos juntos aí, e levantar, cara, esse menu aqui está horroroso. Esse menu fede. Ou assim, como que vamos definir a taxonomia, né, a categorização, o nome, o texto que vai no rótulo do menu aqui. Bota qualquer coisa. Não, mas tipo, para cada um entende de um jeito diferente. Então, por ter tido esse contato que eu já me preocupava com isso, mas conheço muita gente que não está nem aí, vai fazer de qualquer jeito o menu, vai fazer de qualquer jeito ali o feedbackzinho ali, né, a mensagem de erro. Mas sabe que outra coisa também? Muitas vezes essas pessoas não vão pagar a conta, cara. Não, mas é que tá. Então, as pessoas que tomam essas decisões, elas não são as mesmas pessoas que vão pagar a conta. Às vezes são, mas é a piada clássica, né? Que o cara de exatas, quando ele faz uma cagada, alguém morre. Então, o engenheiro faz uma besteira, a ponte cai. Sim. Só que se você não pensar, por exemplo, em como você vai organizar as entidades, agora falando de arquitetura de informação mais especificamente, as entidades semânticas do teu site, esse negócio vai estourar no teu colo daqui a 5 anos, entendeu? Embora casos mais extremos você possa provar que está perdendo dinheiro, enfim, mas não é tão objetivo, né? Não é tão concreto às vezes. Ou a concorrência vai te ultrapassar, entendeu? E você não sabe dizer por quê. Mas você não sabe por que a experiência do cara é melhor? Exato, entendeu? Então, uma série de fatores. Por que a busca do Google funciona melhor do que a busca sei lá, do cara do Google? Entendeu? Porque os caras tomaram esse tipo de cuidado em um momento. Sim. Que eles pegaram o timing do mercado que você, menosprezando isso naquele momento, deixou passar. Então assim, às vezes não dá para mostrar isso de imediato. Você pode fazer o que for para justificar. Lógico, tem toda a preparação de você justificar. Não estou dizendo que isso é sempre uma injustiça. Você tem a responsabilidade também de informar as pessoas de coisas que elas não estão enxergando, né? Mas se você vai num curso só para mídia ou só para SEO, vamos falar só do marketing digital, porque obviamente o UX, a gente sabe que se for falar de design industrial aí, é um mundo de conversa. Mas pensar só em arquitetura de navegação de site ou experiência ali de algum aplicativo, enfim. Mas se você vai
aprender, uma pessoa que está começando agora no marketing digital, né? Que puxa sempre um pouco essa sardinha aqui para o podcast, que não é só, digamos, o mundo ideal, startup, mas você tem ali uma empresa pequenininha, até mesmo empresas que são um pouco maiores, mas que tem uma equipe menor lá, e não tem esses papéis, né? E é um cara fazendo tudo, né? Muitas vezes. Exato, e essa pessoa fazendo tudo ou não vai conseguir realmente dar atenção para isso, ou porque também não teve esse contato, né? Então você vai num curso aí de anúncio para Facebook, ou de SEO, de não sei o quê. Esses assuntos, até onde a gente vê, nunca são levantados. Não aparecem. Não, e eu acho isso lamentável. Sim. Mas eu acho que em algum momento esse tipo de informação, porque deixa eu tentar achar uma metáfora que encaixe bem. Estou jogando a bomba aí, você pode devolver. mas, por exemplo, cara, tem outros segmentos da indústria, digamos assim. Sei lá, acho que achei uma metáfora. Indústria automotiva, por exemplo. Eu estava pensando exatamente nisso. Chegou um momento na indústria automotiva, por exemplo, que eles já não tinham que se preocupar mais em ensinar as pessoas a dirigir, porque esse conhecimento tinha virado commodity. Sim. E não só virado commodity, como não só as indústrias que fabricavam carros, mas existia uma infinidade de indústrias satélites que se beneficiavam disso e que assumiram a responsabilidade de transmitir esse conhecimento para que aquela indústria se desse bem, entendeu? Tipo, vender o fermento, mas assim, você se vira, hein? Vendendo a farinha, mas o bolo eu não sei muito. Eu não sei muito sobre a história do automóvel, mas eu tenho certeza que esse processo não foi de uma hora para outra, entendeu? Não. Tem padrões internacionais, tem legislação, tem uma série de coisas. E eu acho que está acontecendo a mesma coisa com design, cara. Com design para a internet, design digital, no caso, né? Então, hoje em dia, por exemplo, você tem já um monte de commodities que não existiam há pouquíssimo tempo atrás, que não existiam há 5 anos atrás. Por exemplo, design system. Eu não sei se vocês já ouviram falar do termo, mas assim, antigamente, quando comecei a trabalhar, inclusive quando a gente trabalhava na Gazeta, o meu role, minha função era arquiteto de informação. Isso não existe mais. É verdade. Isso não existe mais. Porque queria ver com você aí como é que está esse papel hoje em dia. Porque assim, antigamente os caras falam assim, o arquiteto de informação é o cara que organiza a informação, organiza os fluxos de interação do produto, e aí vem outro cara e coloca uma roupa em cima, que daí vai ser a parte de apresentação visual, né? Que tinha a graduação de biblioteconomista, não era isso? Biblioteconomia, não era isso? Tinha, mas tinha muito arquiteto de informação na época quando eu comecei, que os caras eram jornalistas, inclusive na Globo tinha uns caras trabalhando já com isso, porque era basicamente um trabalho de edição também, né? O jornalismo de dados também, coisa assim. Também, mas de edição não linear, digamos assim. O cara que tinha que editar uma capa de jornal... A linguagem do impresso também, exatamente. É um serviço, era um trabalho que meio que foi variado do trabalho de editar um jornal. Editar uma capa de jornal impresso era um trabalho de arquitetura de informação. O cara tinha que definir... Perfeito. Tem que encaixar as coisas lá. O tamanho da hierarquia, como é que ele vai relacionar os assuntos, caracteres, o tamanho, o destaque, a visibilidade de cada coisa, como que essas coisas vão jogar, como o título vai fazer sentido com uma determinada imagem, entendeu? Então, enfim, era um trabalho que esses caras já faziam intuitivamente. Então, tem muito jornalista, muito arquiteto de informação que era jornalista antes. Os caras do Terra, os caras do UOL, desses portaisões que existiam antigamente, assim. E aí, sei lá, para mim, a arquitetura de informação também é uma área do conhecimento, é uma disciplina. A arquitetura de informação é a mesma coisa que você falar de taxonomia animal para um biólogo. É muito difícil, você vai ver muito mais biólogos, em geral, do que um cara especializado em taxonomia animal. Talvez existam. Tá ligado? Não sei. Mas com certeza o campo da biologia experimental é muito mais ativo do que o cara que trabalha só categorizando os animais. Descobriu uma aranha nova, né? Que vamos botar esse bicho. o cara... Tem muito mais cara descobrindo aranha nova e estudando aranha do que cara dando nome para aranha. Entendeu? Não, então, pera, vamos mandar lá pro cara que dá nome da aranha. Exato. Então, para mim, a arquitetura de informação é uma área específica desse conhecimento que é necessário para o design digital, entendeu? Então, não teria mais, você acha que hoje em dia, em 2021, aí, por exemplo, não teria tanta necessidade de ter um cara só arquiteto da informação? Não, acho que
Não, só em casos muito específicos, cara. Um cara UX, meio geral designer, já teria que ter isso por junto. padrão ali no Isso. pacotão, Acho que exceto por casos muito específicos que você lida especificamente com gestão de informação, Conteúdos muito extensos, gigantescos. Assim. Ou, por exemplo, você tá num e-commerce ridículo de enorme, tipo um Magalu, alguma coisa assim, que aí você, de fato, precisa... E ainda assim, e ainda assim, acho que vai ser mais um trabalho de controle de processos do que um trabalho de estabelecer. Lógico, vai ter que sempre ter um ponto de partida. Só que esse que eu estava falando antes. Hoje, muitos desses pontos de partida, eles já se viraram commodity, entendeu? Então, o branding de uma empresa, você não vai chegar na empresa como designer no dia zero e vai ter que criar logo dela, entendeu? E vai ter que criar identidade visual, vai ter que definir qual tipografia que vai ser usada. Não, essas coisas estão determinadas. E essas coisas, cada vez mais, elas estão virando commodity. Assim como a taxonomia ou a ontologia. Mas aí, de novo, você tem o... Por mais que as pessoas até tenham ouvido falar, a questão é que a execução, muitas vezes, passa longe do ideal. E aí eu acho que... Cara, vou fazer no menu. Fez lá daquele jeito. E por isso que eu acho que ainda esse conhecimento não virou commodity. Ele tá nesse caminho. Entendi. Mas eu acho que a gente vai chegar em algum momento em que eu ia falar uma coisa, mas já discordei do que eu ia acabar do que eu estava prestes a falar. Então te salvei da Discord. Não, eu ia falar assim, daqui a pouco você vai chegar no Senac e vai aprender sobre arquitetura de informação. Não. Daqui a pouco você vai chegar numa ferramenta tipo Webflow, já vai estar pronto para você. E já vai estar pronto. Você vai ter uma estrutura de organização de dados que já vai estar pré-definida para você. E você vai usar isso. E você vai adaptar a lógica do teu negócio para essa ferramenta que já vai ter sido feita pensando nisso. Entendeu? Já vai te dar soluções prontas. Se digitar isso aqui, deveria entrar em uma dessas categorias aqui, por exemplo. Você vai fazer um e-commerce para vender sapato, então isso aqui são as categorias que você precisa para descrever um sapato digitalmente, entendeu? Sim. E aí tem que fazer do zero. Né? Isso. Inclusive tem muita empresa já focada nisso. Né? Se você vê os templates que um Shopify da vida oferece, exato, entendeu? Então você não precisa estudar arquitetura de informação necessariamente falando. Não estou dizendo que a arquitetura de informação vai virar uma commodity tipo tiozinho da padaria, mas lidar com ferramentas digitais que são competitivas nesse aspecto, isso sim vai virar um conhecimento pro tiozinho da padaria. O cara vai chegar no Senac e vai falar assim, eu quero abrir uma padaria. Aí, lá no Senac ele vai aprender, cara, essa ferramenta aqui, se você usar, você vai ter mais resultado, porque essas ferramentas vão ser mais competitivas porque elas levaram essas coisas em consideração. Acho que a gente acaba vendo erros maiores, vamos chamar de erro assim, em acho que soluções aí de empresas que estão fazendo um sistema do zero, sem muita preocupação no começo. Se for o que você falou, você pega uma solução pronta de mercado, vou usar um Shopify, vou usar alguma coisa que tem um template lá, temos de site mesmo, falando especificamente de web, né? Você vai ter uma estrutura ali já pensada, o próprio menu de administração lá, sei lá, no WordPress da vida, tem uma lógica por trás, né? Agora, quando você vai fazer um sistema teu próprio, tá fazendo um puxadinho no sistema velho, aí essas coisas ficam mais aparentes. Isso sim. Elas ficam mais aparentes e acho que também, geralmente, tem como é que fosse? Um conflito de prioridades, assim, que acho que isso acontece muito mais quando o foco do negócio não depende disso, entendeu? Sim. Então, e daí as pessoas acabam protelando essas coisas, protelando, e eu acho que é um equívoco no sentido de cara, a concorrência vai muito rápido. Então, se você menosprezar essas coisas, você vai dançar e você vai poder permanecer por um tempo. E nós conhecemos exemplos crassos disso, né? Sim. O menu da Home com 42 links. Entendeu? E vai chegar uma hora que isso daí não vai se sustentar e aí vai parar de existir, entendeu? Eu acho que a natureza cuida, como a gente costuma dizer no boqueirão da vida, né, cara? A natureza cuida porque é a mesma coisa que você insistir em fazer manutenção de máquina de escrever hoje em dia, entendeu? Tipo, tudo bem, você pode até achar o teu segmento, mas não vai se sustentar. Uma hora não vai ter mais escala e aí você vai passar a fazer parte de um nicho que não vai sustentar a mesma estrutura que você tinha antes. Mas e cara, acho que
Não sei, Krause, você consegue dizer pra gente alguns exemplos, assim, do que você já viu de mais bizarro e errado, assim? Pode ser, sei lá, alguma coisa que você pegou para arrumar como consultor, ou por onde você passou. Tipo, o que você já viu de maiores erros Jogou de longe o UX, notebook, sim, jogou. que se deu um desgosto na hora. Paywall em jornal, né? Tá aí uma experiência, hein, do usuário. Tá No aí, caso, cara. a experiência do UX, do arquiteto. E até hoje eu não entendo porque as pessoas insistem nisso, cara, porque é impressionante você ver um paywall no Globo e você pega o título da matéria, você digita lá no Google e você vai ver a mesma matéria em um outro lugar que é de graça. Acho que se não é um conteúdo, inclusive, próprio, né? Fora É, as outline da vida que a galera tá usando, alguns É. sites estão burlando, mas... Entendeu? E aí eu acho, cara, que eu acho que tem algumas razões, e a gente já discutiu isso muitas vezes, acho, cara. Indiretamente a gente já falou sobre esse assunto muitas vezes, acho, quando eu trabalhava com conta. Mas o fato eu acho que tem isso que eu estava falando antes, de você ter um modelo, um momento de transição, que as pessoas têm uma estima muito exagerada por algo que existia no passado, e eles não entendem como isso se posiciona num cenário novo. É o cara que faz manutenção para a máquina de escrever. Sim. Só que, por outro lado, eu entendo que os caras falam, por exemplo, de você entregava uma coisa que antes que era cobrada, daí passou a virar de graça, então as pessoas têm que aprender a pagar por esse conteúdo que elas estavam acostumadas a pagar antes. Tudo bem, só que não adianta você querer criar uma necessidade artificial e só porque era assim que era antes. E aí você vê gente, por exemplo, você vê o Spotify, você vê o Netflix, que os caras aprenderam. É isso que eu ia falar. Você tem esses caras que têm um conteúdo pago, conteúdo próprio, aliás, salvo aí, por exemplo, Spotify, que tem a versão premium, free, né, com anúncio, mas o Netflix, por exemplo, não tem. Então, beleza, quer assistir, quer acessar, pular o muro aqui de pagamento do Netflix, não vai ter como. Mas o conteúdo do Netflix não é o mesmo que o conteúdo do jornalzinho local. Exato. Tá falando do buraco na rua lá. Exatamente. Então, eu acho que tem 40 Netflix locais falando a mesma coisa. E mesmo assim tem um espaço limitado, entendeu? Tem. Mesmo os streaming, aí já tem um monte de streaming que ninguém aguenta mais. Sim. Exatamente. Então, mesmo esses caras têm um espaço limitado. Então, uma hora o modelo vai ter que mudar de volta. O que eu acho que é quase, às vezes é triste, mas dá raiva ao mesmo tempo, é que as pessoas ficam bravas com o usuário, e aí entra a questão da experiência do usuário, porque elas oferecem uma coisa que as pessoas não querem e elas acham-se no direito de que as pessoas deveriam querer, entendeu? É o anti-marketing. Sim. Puta, você falou isso agora. Não, só para dizer, porque assim, por exemplo, se chegasse um cara numa redação de jornal hoje em dia e falasse assim, e subisse numa mesa, no meio da redação, assim, vou até tomar mais uma para poder fazer isso com mais ênfase. O cara dar um bolão. O cara sobe numa mesa, no meio da redação, e enche o pulmão e grita: ninguém vai pagar por esta merda. Perdoem o francês. Ele poderia falar isso em francês. E as pessoas entenderem isso, aí talvez eles teriam que parar para pensar assim, vamos assumir isso como uma premissa verdadeira? Então precisamos fazer outra coisa que as pessoas estejam dispostas a pagar. Entendeu? Foi o que os streamings conseguiram fazer. Exato. Não, mas assim, até em termos de UX puro, se a gente for falar, tipo, cara, a frustração que você pega um link que tá do Google, no Twitter, na vida, vou clicar aqui para ver essa notícia importante. E você não tem nenhum trechinho, você não tem nenhum subtítulo, ele já te joga um paywall na cara, assim, sem... você tem 5 matérias, nada. Tipo, é um paywall na tua cara, assim. Meu, você fica com ódio da experiência. Ódio, para mim... Beleza, eu entendo que você quer cobrar tal, mas assim, cara, me deu um chorinho, me deu alguma coisa para querer pagar por isso, né? Um gostinho da experiência, né? Eu não lembro de nenhum caso específico agora, talvez venha na cabeça quando eu começar a falar, mas... O Globo faz isso. Isso, perfeito. Você perguntou, tipo, um exemplo pitoresco de experiência do usuário ruim, exatamente isso que o Globo faz. Então, você vai criar raiva pelo produto. Eu acho que, de maneira geral, Black Pattern, em geral, eu acho que não é ser esperto usar essas coisas.
Não é questão de malandragem. Vou aplicar um dark pattern aqui para fazer as pessoas converterem sem perceber que elas converteram ou coisa do tipo. Explique o dark pattern para os outros. Dark pattern são aquelas coisas que você faz para fazer o usuário tropeçar e fazer o que você quer que ele faça sem ele perceber. Na marra, entendeu? Então, por exemplo, você vende uma assinatura de um site e depois você não tem um lugar para cancelar a assinatura. Entendeu? Aí tem que força a pessoa a entrar em contato com o atendimento ao cliente. Tipo, eu tô com o Zendesk lá na empresa atual. O Zendesk, um mês para cancelar, não tem lugar para cancelar no site. Entendeu? Você vai fazer as pessoas odiarem o teu produto. Assim como as pessoas odeiam o Itaú. Não, e até detalhinhos assim, se a gente falar da parte técnica. Cara, você vai fazer uma conta no Netflix, ele te dá lá já um ponto @gmail, um .com pronto ali, para você ter que digitar menos, umas bobeirinhas. Assim. Aí você vai num carrinho desses jornais que estão querendo te cobrar, às vezes mais caro que o Netflix, e, cara, o carrinho não funciona, no celular não abre direito, se for no iPad, esqueça, se não for no Chrome, adeus. Então não adianta, cara, o melhor assessor de marketing do Nubank é o Santander, entendeu? É o Bradesco. Sim. Esses caras fazem muito mais Caixa pelo marketing do Federal. Esses caras fazem muito mais pelo marketing do Nubank do que o próprio Nubank, entendeu? Então eu acho que esse tipo de coisa, para mim, são os exemplos sempre piores. Eu acho também, e aí voltando há um tempo atrás, um bom tempo atrás, acho que isso faz bastante tempo que ninguém mais faz, uns 10 anos atrás, sei lá, tinha gente que ficou até meio popular na internet, ou que se criou na indústria, fazendo review de site e esculhambando, assim. Sim, Web Pages that Suck, isso, sites lá. Lembra do Usabilidoido? Usabilidoido. Tinha o caso clássico, que ele entrava no site do Habib's e detonava tudo, assim. Então, eu acho que esses problemas de UI... os mais grosseiros, é o que você falou, já não está tanto, né? Eu acho que existe uma linguagem que está se consolidando, que está se tornando commodity, que é cada vez mais acessível, e aí por isso que esse tipo de erro acontece muito menos. Assim como acontece muito menos, evidentemente vai acontecer muito menos de as pessoas terem problemas de bater o carro porque elas não sabem dirigir direito, porque, entendeu? As pessoas que consomem aquilo já uma alavanca de câmbio diferente, maluco. Sim, e acaba virando a norma e você, beleza, se adapta àquilo e segue essa tua base a partir de agora. Isso, acho que você falou Oi, diga, termine. Não, ninguém tem mais problema em abrir uma garrafa de cerveja, porque... Não deveria. Embora isso... porque é um conhecimento commodity, todo mundo sabe como fazer isso, entendeu? A não ser que você for um canhoto, né? Eu não sou, e daí o abridor é meio ruim, então, mas tem esse outro lado. Não, mas você falou muito da questão do marketing em si, né? Do anti-marketing ali, que acho que é um pouco disso, né? A gente foca também, às vezes, falar de UX, é muito ali, a cor do botão, e o campinho que deu um feedback, deu uma mensagem de erro. Né, mas é o que você falou, acho que como é, né, até te colocou ali para como é que a usabilidade realmente se encaixa no marketing, né? A gente fala muito aqui do marketing digital, então é um pouco disso que você comentou, né? Não se tornar uma experiência desagradável que vai fazer com que você odeie a marca, odeie o produto, o serviço. Mas, de novo, eu acredito que isso seja commodity. Tem um cara que se chama, até eu separei aqui, o cara chama Aaron Walter. Ele escreveu um livro que se chama Designing for Emotion. Eu nem sei se acho que não tem em português. Mas se vira. Se você vira. Mas o cara fala... Usabilidade. Mas tá em outro idioma? Não interessa. Tá em coreano? Não, tudo bem. O cara tem uma frase que eu acho ridiculamente óbvia, que eu vou mandar uma tradução livre aqui, que é tipo assim, um designer mirar em usabilidade é a mesma coisa que um chefe de cozinha mirar em digestibilidade. Entendeu? O chefe de cozinha não pode fazer uma parada pensando na digestão da pessoa. Isso tem que ser padrão. Ele tem que fazer... O chefe de cozinha não pode falar assim, vou fazer algo que seja melhor para a digestão. Então, você é nutricionista, você é cozinheiro de hospital, sim, beleza, entendeu? Chá de bolo pra galera. Mas se ele se preocupar com isso, ele não vai causar impacto nenhum na mente de ninguém. Faz comida do hospital, que aí todo mundo digere, mas não é uma experiência encantadora. Legal. Não, ninguém vai lembrar, ninguém vai se importar com aquilo, entendeu?
Então, o digestível, assim, o chefe de cozinha já é dado por garantido que ele faça algo que dá para comer, entendeu? Dali para frente, o que mais você tem para oferecer? Entendeu? Isso que importa. É isso, acho que é realmente a questão da usabilidade. Até de falar usabilidade em UX, mas acho que é meio intercambiável, mais ou menos. Não, mas... Usabilidade é importante, mas que nem eu falei, é importante, mas é commodity. Tipo, se você fizer uma coisa que as pessoas não sabem usar, já não dá nem para começar a conversar. Acho que o X aí, o X ali da questão a experiência ali vai além só da manipulação, da utilização, né? Vai dessa experiência mesmo completa de sensorial, de como é que você falou? De emotiva, né? Emocional. Não, e é por isso que eu acho que uma vez que a gente tem mais essas commodities de soluções de interface, design system, essas coisas, eu acho que a função do designer ou do UX designer está muito mais relacionada em identificar as necessidades subjacentes das pessoas, entendeu? E observando, fazendo pesquisa pra cacete. Teoria também, na minha opinião, é muito importante, entendeu? Não dá para menosprezar a teoria, mas observando e iterando, testando e fazendo de novo. E acho que essa é a parte grossa do trabalho, entendeu? Mas sempre lembrando que, tipo, eu acho que tem que ter uma visão estratégica que é limitada, não é limitada, mas uma visão estratégica que é necessária para o cara, mesmo que ele seja especificamente só um designer. Beleza, o cara, se ele tiver a função de designer, ele não tem a função de definir o modelo de negócio de uma empresa. Né? Embora ele possa influenciar, qualquer um possa influenciar. Sim, pode dar uma sugestão. Mas observar e entender como resolver aquele problema melhor do que o que a pessoa tem disponível no mercado e ir para um determinado segmento específico de pessoas, isso sim é a responsabilidade do cara. E aí ele pode trazer esses insights para cima, aprender isso e jogar para cima para afetar a estratégia da empresa, entendeu? Mas até porque detectar e aprender isso é função do design. Tem muito produto e serviço que nasceu assim, né? Que foi a partir de uma necessidade, a pessoa estava usando um produto concorrente, que era uma porcaria, vou fazer algo melhor. Né? Pelo menos a essência da ideia era essa. E fazer isso com método, que acho que é mais importante. Porque senão você vira só mais um cagador de regra, que daí você quer colocar a tua opinião acima dos outros só porque você tem a função de design. Mas, beleza, você pode ter até um background teórico, só que o background teórico é importante para você ter o vocabulário para comunicar suas ideias e tudo mais. Só que cada caso é um caso, cara. Não adianta, você não vai chegar com uma receita de bolo e vocês mais do que ninguém vão, acho que, me confirmar isso, porque, por exemplo, se você está falando de conteúdo, você está falando com gente de verdade. Sim. E essas pessoas, amanhã... Você tá lendo errado, você não sabe ler o troço. É a mesma coisa, seria uma coisa... Tipo assim, essas pessoas, a cabeça delas está mudando todo dia. Você leu rápido demais. Amanhã sai um negócio no Jornal Nacional que vai mudar a cabeça delas, de como elas percebem certas informações. E aí vocês, como produtores de conteúdo, tem que mudar o trabalho de vocês de novo. Por mais teoria que vocês têm, entendeu? Sim. A aplicação daquilo vai depender de uma observação da realidade que só aconteceu naquele momento. Sim, o idioma, a língua, o conteúdo é algo vivo, né? Então, exato. A experiência também é assim que, à medida que a indústria, enfim, do que a gente usa aí, de internet, de produtos, de consumo... Vai criando esses padrões novos. Vai criando, vai puxando um padrão, que falar da Apple, que é o exemplo mais besta aí, mas não queira... Qual celular hoje que não copiou o iPhone? Nenhum, né? Então, assim, por isso eu acho importante, mais importante do que você saber os padrões de boas práticas na tua cabeça, é você ter domínio dos métodos para descobrir essas coisas, entendeu? Os métodos de observar as pessoas, os métodos de validar as tuas ideias, sem puxar a sardinha para o seu lado, entendeu? Para você ser honesto com você mesmo e, de fato, pôr à prova o que está na tua cabeça. Acho que isso é uma das principais funções do cara. Assim. As palavras de sabedoria aí que... bonito, né? Bonito. Bonito. Olha aí. Não, o álcool solta, por isso que tinha, né? É o Agostinho. É o Agostinho. Agostinho Rodrigues. É o Agostinho. É ele mesmo. Inclusive, pensando em usabilidade, também não queremos, né? Que fique aí
Não, tem que a conversa pensar tão na longa, usabilidade do nosso podcast. Mas também. o papo realmente aqui renderia horas Rapaz, de vai assunto. longe. Por que você falou? Acho que não é, né, só para amarrar assim, mas vai além do técnico, vai além do detalhinho, que é importante, continua sendo importante. O próprio Google aí lançou essa semana lá um negócio de experiência da web lá. Que Web Vitals, né? Então, experiência da web para o site, né? Como é que o site está melhor, vai ser um fator de classificação, enfim. Tem outras coisas puxando essa onda, né? Mas, de fato, é uma série de coisas aí que a gente não consegue também resumir só em uma linha, mas... Não, mas e o que é legal também, que eu acho que disso tudo que o Krause estava falando, que é, cara, por mais que a tua função seja, sei lá, designer júnior, você entrou ontem na firma e tá lá aprendendo, quebrando pedra lá. Mas você vai ter que entender no negócio. Não adianta você teoria da cor. Eu não tô falando isso, não é menosprezando, não, tá? Eu só tô tentando listar ficou bonito, mas tem que se encaixar no tem que fazer todo, sentido, né? para o cara que vai usar no final. Não adianta você pensar num fluxo de telas lá, pensando num aplicativo, né? Então, pô, no meu caso, eu tô numa fintech. Cara, não adianta eu pensar num fluxo que não faça sentido para o meu usuário, né? Então, e aí? De novo, Luiz, eu acho que as pessoas superestimam algumas coisas só para parecer bem na foto, entendeu? Então, por exemplo, você ficar superestimando teoria para você se sair bem numa reunião e falar assim, eu botei o botão aqui por causa da lei de fits. Eu botei... É a mesma coisa que você... Aí todo mundo olha para você e tá, mas e daí? Tipo... Exato, é a mesma coisa que você, como produtora de conteúdo, fala assim, não, porque o vocativo está no lugar errado em relação à vírgula. Beleza, pode estar certo, mas não importa, entendeu? Não interessa, ninguém quer saber. Ninguém quer o certo. Só quer do jeito deles. Não, e você pode até estar certo, mas é o tipo de coisa que eu acho que... Você escrever com óculos e aí pode guardar. Exato. Você querer justificar uma teoria de UX é a mesma coisa que você querer justificar uma regra gramatical, entendeu? Eu usei a ênclise aqui porque a ênclise... Existe uma regra, existe uma forma, mas... Porque a norma culta existe a ênclise. Cara, a tua teoria pode estar certa, mas ela, nesse contexto que você não observou, porque você como designer deveria ter os métodos para observar na maneira mais precisa possível, não se ligou, tá ligado? Porque você está cagando regra em vez de observar a realidade. O manual é que não tem manual. É isso. Se for parar... Quer dizer, tem, mas né... Se for parar para filosofar mesmo... Tem manual, mas assim, seguiu toda... Assim, vamos dizer assim, o manual muda conforme o contexto. Isso que eu quis dizer, sabe? Minha frase saiu estranha. E assim, é método científico, tá ligado? A ciência tem que ter um método para errar certo. E monitorar os seus erros, tá ligado? Como é que é a hipótese 01 lá? Como é que chama? Você tem que falsear suas hipóteses, né? Elas têm que ser falseáveis. Você não pode chegar com uma verdade absoluta e pronto. Essa é a diferença crucial entre design e arte, entendeu? O design é mensurável e você faz as suas hipóteses e mensura como qualquer outro processo científico. Só que a arte não, você faz o que você quiser e dane-se. A validação é subjetiva. Estirrou lá na tela e beleza. Vou derreter meu relógio aqui, se você não gostou, azar o teu, cara. O relógio é meu, eu faço o que eu quiser com ele. O design do Salvador Dali. Você tem que manjar da UX, cara. Nossa, agora eu caguei uma regra que vocês vão me desculpar, mas... Vai lá, né? UX, agora, jogando forte no álcool aqui. UX é tipo epistemologia do design, eu acho, entendeu? Como é que você vai ter os métodos corretos para validar se o que você está fazendo vai funcionar ou não vai? Tipo, você falou, não existe design sem pensar no usuário final. Não existe, tipo, você não está fazendo outra coisa que não seja... Bom, talvez, sei lá, produtos veterinários, mas tipo, em geral são feitos para humano. Como é que a coisa, como é que mesmo assim, a coleira vai encaixar legal no bicho? Perfeito, lá no cachorro? Tem que ter uma função quantificável. E às vezes o método é construir alguma coisa hipotética e ver o que acontece, entendeu? Exato. Aí você põe a prêmio. Isso também é válido, entendeu? Pô, a gente vai teste, fazer um produto... não falamos de testes, mas é fundamental. Vou fazer um produto do zero, que não tem precedente nenhum, que não tem concorrência. Beleza, faz o protótipo e vê o que dá. Exato. Existe método para isso. Aí é que tá. Pô, nossa, Krause, pelo amor de Deus, eu acho que essa coisa acho que o protótipo é que tá. A galera confunde aquele MVP zoado que a gente estava falando no começo com o fato de você ter um protótipo para validar uma coisa. Então, é aquilo que a gente falou no começo. Deturpou a ideia do tenho um protótipo para validar conceito versus
vou fazer um negócio aqui na loucura, chutando balde, ou preguiça, sei lá qual que pode ser a questão. Por isso que eu tô falando, às vezes o ambiente político faz com que algumas coisas óbvias não sejam mais óbvias, entendeu? Exato. Porque, cara, quantas vezes, quem que não tá acostumado a fazer rascunho do que quer que seja, entendeu? Lógico. E por que as empresas pegam e metem o rascunho no ar como se fosse uma coisa pronta, só porque é o que deu tempo de fazer, entendeu? Então... cara. Qualquer obra cultural aí tem as versões cruas lá, né? Se você botar no ar, não ia ter o mesmo impacto. Exato. E a lógica é a mesma, só que daí, como assim, o rascunho de uma estátua de mármore, eu tive a graciosa oportunidade de ir a Florença no ano passado. É muito legal. É muito massa. Você foi no Museu do Davi lá? Cara, faz um tempo que eu fui, mas eu fui. Eu não sei, né, se na época que você foi lá, você entra na galeria onde está o Davi, e aí tem uns blocos de mármore gigantescos, que é onde ele testava antes, entendeu? Ele tipo, esculpia um pedaço de uma cabeça num tarugo de mármore gigantesco, e aí no outro, e aí largava do jeito que estava, porque ele estava querendo entender o processo de fazer a cabeça. Aquilo ali não é o Davi do Michelangelo. O Davi é o que está pronto lá no final. A produção é só aquele lá do final. Ele não entregou aquilo como se fosse uma obra de arte. Isso aqui é o alfa do Michelangelo. O alfa, meu Deus do céu. O pré-alfa. E aí, só que no ambiente digital, o protótipo é muito atrativo, porque ele é muito parecido com algo que algo tá funcionando, bota lá no ar. Eu clico aqui e já vai. Por que falta? Não tem que ficar enfeitando aí. Enfeitando, a palavra é essa, enfeitando. Tá enfeitando, né? Então tem essa ilusão que tá pronto, mas não tá. Não tá. Cara. Realmente. Aí é que é. E falando em Davi e cinzéis, acho que vamos usar essas palavras. E suas ferramentas. Pega esse gancho. Pega essa transição, hein? Pega essa transição aqui. Gancho é uma ferramenta, né? Deixa uma ferramenta aí para nós. Não, mas assim, acho que até já posso emendar aqui um pouco com a nossa hora da dica, os jabá que você quiser fazer, cara, estamos aí já. Nos finalmente. Mas, cara, uma coisa que muita gente sempre pergunta pra gente, né? Puta, tem alguma ferramenta? Por onde que eu começo? O que que eu posso... Como é que eu chego? Qual facão eu uso para cortar esse mato, sabe? Cara, você diz assim, ferramenta de trabalho no dia a dia ou referência, onde para a galera dar uma olhada para começar na área? Faz uma miscelânea de que o coração mandar. Acho que um pouquinho. Então, um de cada, vamos lá. Tá, beleza. Porque assim, tem um blog que é muito bom sobre o UX em geral, que chama UX Collective. O URL é uxdesign.cc. Cara, tem tudo lá. Vai lá, que tá tudo lá. Assim, para você, para conteúdo mais iniciático e qual o tipo de discussão que está rolando no mundo acerca desse segmento da indústria, eu acho que para mim, uma das melhores referências. Assim, os caras são bons pra caramba. Mas... E aí tem um artigo que eu sempre recomendo, cara, que quando eu cheguei na Globo, os caras me perguntaram assim, você já ouviu falar desse artigo aqui? Eu falei, não. Os caras, o quê? Parecia que eu não sabia o que era Chaves, assim, sabe? Aí os caras me mandaram e eu entendi qual que era o negócio, porque realmente eu acho que para você abrir a tua cabeça no ponto de vista conceitual e parar com esse fetiche de interface e só pensar na parte muito mais mecânica da coisa, tem um cara que se chama Oliver Wittgenstein. E aí tem um artigo na internet que chama... Tá disponível, tô vendo aqui, eu dei uma conferida antes de recomendar, porque é meu velho, de 2013. Mas manda o link depois que a gente coloca nas... Tá, mas vale muito a pena. Que o nome do título do artigo é Learning to See. Aí o cara vai... É um longo artigo que vai descrever sobre como é mais um treinamento de como é que você observa o mundo real do que você masterizar o Photoshop, entendeu? Não estou dizendo que o Photoshop não é importante. É o teu trabalho, você vai ter que dominar algumas ferramentas. E aí, falando de ferramenta específica, eu tenho usado, por exemplo, o Figma. Hoje em dia, quer começar a mexer com isso, vai pro Figma. Nem se esquenta a cabeça com Sketch, com Axure, essas coisas, ninguém usa mais. Vai pro Figma. Figma você consegue fazer protótipo, animação, um monte de coisa que vai resolver tua vida lá se você quiser começar a aprender.
Mas você vai aprender isso, se você cair no blog de X lá, você vai aprender isso. Agora, esse lance aqui do Oliver Richtenstein é um negócio que vale a pena para você dar uma destravada na cabeça, para você ver de uma maneira mais genérica, assim. E tem um curso de Product Design na Udacity que é bom para caramba. Eu lembro que eu tô vendo aqui, ele também tá ativo, só não sei se tá de graça, porque eu tô logado. Mas, para mim, eu acho que foi um dos materiais mais completos, assim, para você pegar uma coisa mais estruturada, aprender o começo e meio fim da coisa, assim, sabe? Legal, né? Então, vale a pena dar uma olhada. Infelizmente, só está em inglês também, mas vale a pena dar uma olhada lá, porque os caras fizeram um curso bem completo e tem vários depoimentos de pessoas da área, com vídeo, não é só uma pessoa falando o tempo inteiro, vale muito a pena dar uma olhada lá. Eu acho que isso é sensacional, né? Porque ferramenta a gente vai falar do básico, o teste AB do Google Optimize, o Hotjar, mas como é que você falou, cara, se não tivesse... Se o cara não souber o que fazer se não desse lá, passo para trás antes, mesmo que você tenha algum resultado lá, você não vai saber interpretar, não vai saber como agir. Né? Você tem um carro, mas não tem para onde ir, né? Exato. Tem umas ferramentas que são bem práticas, assim, nesse sentido, que tem um site que se chama usertesting.com, que você pode pegar qualquer coisa, um aplicativo, uma URL, ou até um arquivo offline. Você pode pegar um arquivo do Figma e mandar lá. Só que tem que pagar, mas você coloca na mão de pessoas de verdade. Você pode definir qual o segmento que você quer, que tipo de usuário, você pode escrever os testes que você quer que as pessoas façam. Legal, e você vai largar o produto que você tem para testar na mão de pessoas de verdade. Aí elas vão usar o teu produto e você vai conseguir melhorar, assim, em questão de horas, você recebe um monte de videozinho de pessoas usando o seu produto, que é uma maravilha. Aí tem outras ferramentas, tipo Hotjar, não sei se já ouviram falar. Sim. Que grava as pessoas usando só o ponteiro do mouse, que também já quebra um galho. Não é tão bom que nem o User Test, mas quebra um galho. Se eu mudar a capa do seu jornal, use. Mas, cara, o nosso famigerado tem o Jacob Nielsen, que aí também... Você vai acabar tropeçando nesse cara em algum momento. Ele fala assim, que, cara, testar com um usuário é melhor do que não testar com nenhum. Então, se você já botar na tua cabeça que o teu background teórico é abstrato, ele não vai se aplicar em momentos específicos, e para isso você tem que ter vergonha na cara e observar as pessoas, já tá bom. Já é um começo. Já começa. Boa. Aí sim, rapaz. Perfeito. Maravilha. Não, acho que é uma mini aula aí de Nossa, conceitos. cara, é sensacional. E eu tenho uma dica para as pessoas. Dê uma dica. Tem a ver com o que a gente estava falando aqui, que na verdade cara, independente se vai trabalhar com marketing, diretamente com marketing, ou com UX, ou com SEO, sei lá o que você vai fazer da vida, aprende um pouquinho de inglês, porque abre. Nossa, eu não tinha nem falado disso, cara. Eu não tinha nem falado disso, porque para mim isso é o feijão do feijão, tá ligado? Difícil na nossa área que... É a cebola e o alho que fritaram para fazer o feijão. É a água do feijão. Você não consegue nem fazer o feijão se não tiver água. Entendeu? Pode ter cebola, mas se não tiver água... É o grão. E assim, gente, perdão, meus amigos, mas não é só questão de você aprender inglês se você quiser trabalhar numa empresa no exterior. É porque 98,7%, e essa estatística é muito precisa, porque eu acabei de inventar ela, do conteúdo sobre isso, está tudo em inglês. Mas é isso mesmo. Então você não vai conseguir nem aprender as coisas, entendeu? Perdão, galera, mas tem que botar um esforcinho aí. É uma barreira de entrada muito alta. Tem que ter. Por mais que agora a gente já tenha bastante conteúdo em português traduzido, até esse podcast é uma forma de trazer essas coisas. Falando em português? Veja, eu acho que estamos. Nós estamos falando em curitibano, é outra estação paranaense nós estamos falando aqui. Mas o... PTBR. Nossa, às vezes a gente dá umas puxadas feias aqui, mas tudo bem. O negócio... Eu sou sotaque do... Eu sou do sudoeste, do Paraná, ainda, Pato Branco. Boqueirão. Isso. Não, cara, mas eu acho que assim, por mais que a gente esteja tentando aqui, já existe muito conteúdo traduzido e tal, a gente faz esse esforço, querendo ou não, o quente ainda vem da galera lá fora, né? E assim como em 1500 a galera falava latim, amigo, agora é inglês. Paciência. Não adianta, não tem muito o que fazer. Então...
A escola de inglês, vocês que escutam esse podcast, patrocina a gente pode recomendar o seu curso. Isso. Do Pinho trocado. Duolingo brabo, né? O Duolingo ameaçando as pessoas com uma arma ali. Você parou Você parou no verbo to be aqui, seu arrombado. Volta. Exato. Mas isso era o disclaimer que eu queria deixar. Você usou o Duolingo em alemão? O Duolingo é uma falácia, galera. Vai lá para brincar no comecinho, mas depois vai procurar um professor, alguma coisa para praticar, porque o Duolingo não resolve, não. Ele te ensina umas 3 palavras para você pedir uma cerveja no boteco e aí... Ein Bier, bitte. E aí pronto. Aí a pessoa te pergunta um negócio lá, você não entendeu nada. E depois mais pra frente ele começa a fazer umas frases aleatórias que não fazem o menor sentido. Isso, o gato... O gato comeu açúcar. Comeu açúcar dentro do carro, viajando. Não sei. Isso, não faz sentido nenhum. Mas são umas loucuras. Bom, e acho que é isso, né, gente? Vamos encerrar por aqui, porque esse assunto rende, quem sabe a gente retome ele algum dia, né? Mas chegamos ao final do nosso ilustre episódio aí. Eita. Com o nosso ilustre convidado, Vinícius Krause, né? Muito obrigado aí, Krause, por ter aceitado o nosso convite. Palminhas. Infusos horários, né? Obtusos e distintos, hein? Imagina, eu que agradeço o convite aí, eu me senti inteligente de poder falar tanto em português sobre o trabalho de novo. Olha aí, muito bem, muito bem. Não só discutir em inglês e alemão. Sair no braço com os alemão. E você, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, ou se você quiser que as pessoas entrem em contato com você, não sei se é o caso, né? Você tem alguma presença digital aí ou você é mais low profile? Não, tenho, cara. Eu tenho um portfólio que está ativo, é viniciuskrause.com. Boa. E o meu LinkedIn também é LinkedIn/Vinícius Krause. E, cara, eu só queria deixar uma brecha assim para... Por favor. Se qualquer pessoa, cara, de verdade, se você tá na faculdade e escutou esse podcast agora e quer saber mais sobre arranjar emprego no exterior, sobre o UX, sobre qualquer coisa que eu possa ajudar, entre em contato, cara, mande mensagem, não fique com vergonha. Oh, maravilha. Meta a cara, porque acho que é só assim que as coisas acontecem mesmo, não adianta. Não só comigo, mas com outras pessoas também, se ficar à vontade, mas comigo particularmente, eu estou abrindo a porta aqui para... Entre em contato para se você quiser esclarecer qualquer dúvida, perguntar qualquer coisa. Muito bem, os nossos convidados aí mais solícitos e, né? Aí acho que é importante. Como é que fala? Um abridor de portas. Abridor de portas. Esqueci. Também conheci como chave. Chave. Ou trinco. Chave, trinco. Depende da usabilidade, depende da forma do trinco, né? Trinco ou maçaneta? Se a barra da porta tá... Você vai empurrar ou puxar? Pode me chamar de maçaneta. É isso. É isso. Fiquem com essa imagem. Fiquem com essa imagem agora. Você que está ouvindo, vai imaginando, assim, imagine agora. E nós, para quem quiser. Pois é, para quem quiser falar com a gente, mandar sua crítica, sugestão, né? O feedback do usuário, que é muito importante. Olha né? aí. Pegar aqui. Eu tô arranhando gancho aqui, eu tô a capitã gancho hoje. Bom, vocês podem encontrar a gente no @BotecoMKT. A gente tem o nosso sitezinho também, que ele é honesto, né? Ele tá lá limpinho. É justo, limpinho, é higiênico. Tem lá os posts, então Sadio. se você não sabe exatamente... Se você tem um amigo que... você escuta no Spotify, teu amigo usa Deezer. Cara, manda o link do site, o cara se vira tá lá tem e ele link, ouve onde ele quiser. Exatamente. Então é botecomkt.com.br. Muito bem. E se você quiser falar comigo, com você, assim, no Luísa. caso eu, Luísa, se você falar comigo, você pode chegar no LuísaBWK. E eu no @gconter. E é isso, minha gente. Acho que, Krause, mais uma vez, muito agradecida pela sua ilustre presença nesse dia, aí no caso, noite, né? Maravilhoso. Dedicado ao UX, eu diria. É isso aí. E é isso, galera. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau. Beijo. Victor Barranco on trombone. Sergeant Major Craig Frederick on the trumpet and the composition. The Army Blues.
that